Você já percebeu que as pessoas mais abundantes que você conhece têm algo em comum? Não é só conhecimento, nem só esforço. Elas têm algo que muitos perderam pelo caminho: fé verdadeira, fé ativa, fé poderosa. E não estamos falando aqui da fé cega. Estamos falando da fé como força criadora, como conexão com o divino, como a energia invisível que move montanhas e cria riqueza a partir do invisível. Napoleon Hill entendeu isso profundamente. Ele escreveu sobre isso em seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, mas poucos prestaram atenção. No fundo de cada capítulo, ele não falava apenas de mente. Ele falava de espírito, de Deus, de fé. Hill acreditava e afirmava com convicção: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Ou seja, você pode ter uma ideia brilhante, você pode ter metas grandiosas, mas se não tiver fé viva, fé vibrante, fé em Deus e em si mesmo, nada acontece, nada se manifesta. Neste vídeo, vamos revelar com clareza como a verdadeira abundância começa na fé. Não na técnica, não no desespero, mas na confiança absoluta em Deus, na sua força interior e no poder da mente quando ela é iluminada pela presença divina. Antes de continuar, um convite de alma. Se você quer se alinhar com a abundância verdadeira, se sente que Deus tem algo maior para você e se quer aprender a ativar o poder da sua fé para criar riqueza com propósito, inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância, toque no sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui você não recebe apenas conteúdo, você recebe direção divina, sabedoria transformadora e mentalidade de prosperidade real. Napoleon Hill não foi apenas um escritor sobre riqueza. Ele foi um mensageiro, um homem chamado para desvendar a ponte entre a mente humana e a inteligência infinita de Deus. Nos bastidores do sucesso, Hill descobriu um padrão. As pessoas mais ricas, mais prósperas e mais influentes que ele entrevistou, homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, possuíam uma fé inabalável, uma confiança quase sobrenatural em seus objetivos. Mas não era apenas fé em si mesmos, era fé em algo muito maior, em uma força suprema, em Deus. E Hill compreendeu uma verdade que mudou sua vida. A mente humana, quando alinhada com a fé, se torna um canal direto da inteligência divina. Essa inteligência é Deus, e é Deus quem planta os pensamentos certos nas mentes daqueles que estão preparados. Mas poucos estão. A maioria vive em dúvida, medo, ansiedade, e por isso fecha a porta do espírito e da prosperidade. Enquanto isso, os que compreendem o poder da fé, a fé prática, aplicada, ativa, entram em um fluxo diferente da realidade. Eles são guiados, eles têm ideias, eles têm coragem, e os milagres começam a acontecer. A abundância é espiritual antes de ser material. Hill deixou isso claro. A verdadeira riqueza começa no invisível, no interior, no espírito. Antes de qualquer conquista externa, existe uma mudança interna, um rompimento com a escassez, com a dúvida e com a falta de fé. E essa mudança é uma entrega à presença de Deus, uma entrega à certeza de que você foi criado para prosperar, não para sobreviver, não para viver no limite, mas para refletir a glória do Criador em tudo o que você realiza. Quando a mente se submete ao espírito, o mundo muda. Napoleon Hill dizia que todo pensamento é uma semente, mas só a fé transforma essa semente em fruto. E só Deus pode fazer esse fruto crescer. Ou seja, você pensa, você sente, mas é Deus quem multiplica, Deus quem move, Deus quem abre os caminhos. E essa é a parte que a maioria ignora. É por isso que tantas pessoas leem Pense e Enriqueça e não conseguem resultado, porque tentam enriquecer com a mente separada de Deus. Hill não falou isso com todas as letras, mas ele deixou pistas.
e você está recebendo agora a interpretação verdadeira, pura, conectada à fonte. Como Hill usava a fé na prática para criar riqueza real. Napoleon Hill não apenas escrevia sobre fé, ele vivia a fé, respirava a fé, construía sua realidade com base na certeza absoluta de que Deus o guiava. Quando escreveu Pense e Enriqueça, Hill enfrentava dificuldades financeiras extremas, mas mesmo sem recursos visíveis, ele acreditava que estava cumprindo um propósito divino. E essa fé não era uma esperança vazia, era uma convicção profunda de que a inteligência infinita estava ao seu lado. Ele dizia: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. O que isso significa? Que a verdadeira prosperidade não pode ser gerada apenas com lógica. Ela nasce da fé no invisível, naquilo que ainda não se manifestou e, principalmente, na voz de Deus falando dentro de você. Fé não é sentimento, é decisão. Muita gente espera sentir fé, mas Hill deixou claro: fé se constrói, fé se pratica, fé é uma escolha diária. Quando você acorda com problemas, contas, medo e insegurança, você tem duas opções. 1. Alimentar a dúvida, reclamar, resistir. 2. Ou colocar seus pensamentos em Deus e declarar com firmeza: eu sei que fui criado para prosperar. Eu sei que há uma força divina me guiando. Eu escolho confiar, mesmo quando não vejo o caminho. Isso é fé em ação. É a vibração espiritual que abre portas invisíveis. É a frequência da abundância que conecta você com o plano de Deus para a sua vida. O alinhamento que transforma. Mente plus fé. Deus Hill ensinava que o pensamento, quando alimentado por fé, se transforma em uma força viva. E quando essa força está em sintonia com o Criador, ela se torna uma ordem vibracional ao universo. Pense nisso. Pensamento é semente, emoção é água, fé é luz. E Deus é o solo fértil que transforma tudo em realidade. Sem fé, o pensamento é só ideia. Com fé, o pensamento vira criação. E com Deus, o pensamento se torna destino. Quando a fé se apaga, a abundância se cala. A maioria das pessoas que reclama da vida, da falta de dinheiro, de oportunidades ou sorte, não está sofrendo por escassez externa. Está sofrendo por escassez de fé. Elas ainda acreditam que a abundância é questão de trabalho duro, contatos ou sorte. Mas Hill foi categórico. A pobreza é um estado mental. A riqueza também. O que define sua vida não são as condições externas, mas as convicções internas que você sustenta todos os dias. E aqui está o ponto que ninguém quer encarar. Se você está travado, estagnado, cansado e sem resultado, é porque em algum nível sua fé foi apagada. Talvez você diga que acredita em Deus, mas será que você acredita no Deus que age através de você? Será que você crê que foi criado à imagem e semelhança de um Criador infinito? Ou será que vive repetindo: não consigo, não sou bom o suficiente, não vai dar certo? Essas frases são orações ao contrário, são decretos de fracasso, são vibrações que afastam a presença de Deus e silenciam a manifestação. 5 sinais de que sua fé está fraca e você nem percebe. 1. Você duvida mais do que declara. Fala de fé, mas age com medo, com pressa, com desespero. 2. Você ora, mas não espera. Pede a Deus, mas não acredita que Ele vai cumprir. 3. Você pensa pequeno. Acredita que grandes conquistas são para outros. 4. Você se sabota com palavras. Diz que quer mudar, mas vive reclamando, se comparando e se diminuindo. 5. Você se desconectou da gratidão. Foca só no que falta, nunca no que já tem. E o mais grave, você esqueceu que foi chamado para algo maior. Que há um código divino de abundância escrito na sua alma, esperando ser ativado pela fé. Reacendendo a fé.
O reencontro com a fonte. A boa notícia: você pode mudar isso agora. Fé não é algo que se nasce ou se perde. Fé é algo que se cultiva, que se fortalece, que se escolhe todos os dias. E Napoleon Hill deu o caminho. Você se torna aquilo que pensa repetidamente, e aquilo que pensa com fé você manifesta. Você quer abundância? Então declare: eu creio. Deus é a fonte da minha prosperidade. Minha mente está alinhada com o plano divino. Minha fé é inabalável. E diga isso até sua vibração mudar. Diga até o mundo responder. Porque quando sua fé fala mais alto que o medo, Deus move o invisível para te honrar no visível. A frequência da fé, o código invisível que move montanhas. Você já sentiu aquele impulso dentro de você? Aquela voz sussurrando que há mais, que você nasceu para algo maior? Essa não é uma coincidência. Essa é a frequência da fé tentando se alinhar com o seu propósito. Napoleon Hill, embora não usasse o termo frequência nos moldes modernos, descreveu algo surpreendentemente parecido em suas palavras sobre fé aplicada. Para ele, fé não era apenas uma crença passiva. Era uma vibração ativa, um estado de consciência superior que comunicava diretamente com a inteligência infinita do universo. E aqui está o ponto que poucos compreendem. A fé verdadeira não é cega. Ela enxerga além do visível. Quando você acredita com toda a sua alma que algo já é seu, mesmo antes de ver qualquer sinal no mundo físico, você está acessando o código oculto da criação, exatamente como os maiores gênios da história fizeram. Eles viam antes de tocar, sentiam antes de segurar e manifestavam porque vibravam em fé. É por isso que tantas pessoas fracassam com a lei da atração. Elas mentalizam, mas duvidam. Ela enxerga além do visível. Quando você acredita com toda a sua alma que algo já é seu, mesmo antes de ver qualquer sinal no mundo físico, você está acessando o código oculto da criação, exatamente como os maiores gênios da história fizeram. Eles viam antes de tocar, sentiam antes de segurar e manifestavam porque vibravam em fé. É por isso que tantas pessoas fracassam com a lei da atração. Elas mentalizam, mas duvidam. Você não pode plantar fé em um solo contaminado por medo, inveja, culpa ou escassez. A terra do seu subconsciente precisa estar limpa, fértil e receptiva para que as sementes da abundância divina germinem. E é aqui que entra o segredo mais profundo revelado por Hill. A mente que vibra em fé se torna um canal direto da fonte criadora. Isso não é alegoria, isso é ciência espiritual. Seus pensamentos geram sinais. Esses sinais têm forma, peso e frequência. E quando essa frequência é afinada com a energia da fé, que vem de Deus, o impossível começa a se inclinar a seu favor. Você atrai pessoas, oportunidades, portas abertas e até milagres que desafiam a lógica humana. Não porque você merece, mas porque você vibra em consonância com o divino. Essa é a verdadeira revelação de Napoleon Hill que o mundo moderno distorceu. Não basta desejar, não basta estudar. É preciso crer com fervor, agir com alinhamento e vibrar com pureza. Você está disposto a fazer isso? Está pronto para purificar sua mente e canalizar a frequência de Deus? Então continue. Porque o próximo nível dessa revelação vai te mostrar o que a maioria das pessoas ignora por toda a vida. Como transformar a fé em matéria. E matéria obedece à mente que vibra em Deus. Você quer saber por que tantas pessoas trabalham duro a vida inteira e morrem pobres, frustradas e vazias? Porque elas nunca aprenderam a comandar a matéria a partir da fé. Nunca entenderam que a matéria se curva diante da mente, mas não de qualquer mente. Somente da mente que vibra em alinhamento com a fonte divina. Napoleon Hill descobriu algo que poucos têm coragem de aceitar.
A fé ativa e consciente é a ponte entre o invisível e o visível, entre o espírito e a realidade. Ele disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ele quis dizer não era uma frase motivacional vazia. Era um manual espiritual codificado. A mente que acredita com fé vibracional, fé absoluta, sem rachaduras, sem medo, sem os e se. Essa mente emite um comando ao universo, e o universo obedece. Você entende o peso disso? Quando você tem fé verdadeira, você não pede, você determina. Não implora, você manifesta. Não espera, você já vive como se tivesse. E esse é o segredo que separa os que vivem milagres daqueles que vivem apenas sobrevivência. Porque se a sua mente estiver vibrando medo, dúvida, escassez ou insegurança, nada virá. Ou pior, virá exatamente aquilo que você teme. A fé é o filtro vibracional do universo. Ela determina o que passa para o seu mundo físico e o que fica retido no campo invisível. Agora entenda, você pode orar 10 vezes ao dia, mentalizar, fazer afirmações, colar post-its na parede, mas se o seu coração estiver contaminado, se a sua vibração estiver desalinhada, nada disso terá força. É como tentar acender uma lâmpada com a energia desligada. Napoleon Hill descobriu que a mente humana é um transmissor espiritual, mas só transmite com potência máxima quando opera em sintonia com a fé divina. E é aí que a mágica acontece. O dinheiro começa a aparecer. As ideias surgem como relâmpagos mentais. As conexões certas entram na sua vida como por acaso. O impossível começa a se dobrar. Não porque você está com sorte, mas porque você está em sintonia com o Criador da sorte. Essa é a vibração mais poderosa que existe. E se você aprender a viver nessa frequência, você jamais voltará a duvidar do seu poder. O mundo externo se transforma quando o mundo interno vibra em fé. E a pergunta é: você está disposto a abandonar o medo, a dúvida, o controle e confiar totalmente em uma inteligência que já sabe o caminho? Se a resposta for sim, então prepare-se. O campo invisível que responde à sua fé. Imagine agora que ao seu redor existe um campo invisível, um oceano de energia viva, pulsante, consciente. Esse campo está esperando um sinal, mas não qualquer sinal. Ele só responde à fé verdadeira. Hill entendeu isso ao estudar gênios, milionários, inventores, místicos e líderes espirituais. Ele percebeu que todos, sem exceção, acessavam esse campo de uma forma quase mágica. Mas era mesmo mágica? Ou seria ciência espiritual? Ele chamava esse campo de subconsciente universal, uma inteligência maior, superior, que conecta todos nós. Hoje, com o avanço da física quântica, esse campo é conhecido como campo unificado. Mas Napoleon Hill já sabia. Quando você emite um pensamento com fé, esse pensamento viaja e toca esse campo invisível. E o que acontece depois? Esse campo responde com circunstâncias, oportunidades, encontros e ideias que você nunca imaginaria. É como se, de repente, portas começassem a se abrir sozinhas. Pessoas que você nunca viu começam a surgir com a solução que você precisava. Você pensa em algo e no dia seguinte, aquilo aparece. Coincidência? Não. Sintonização vibracional com o campo universal. Mas Hill alertava: esse campo é neutro, ele não distingue bem ou mal, ele apenas responde à frequência dominante da sua mente e coração. Ou seja, se você vibra dúvida, ele traz confusão. Se você vibra medo, ele traz obstáculos. Se você vibra fé real, ativa, viva, ele move o universo a seu favor. É como se o universo estivesse dizendo: mostre-me sua fé, e eu lhe mostrarei o milagre. E não se engane, esse campo não é acionado por palavras bonitas, mas por vibração genuína.
Não é o que você diz, é o que você sente como verdade absoluta. Você pode falar, eu sou rico 1000 vezes por dia, mas se no fundo sente medo da pobreza, o campo capta o medo, e não a frase. O código é vibracional, o código é espiritual, o código é fé em ação. E quanto mais profunda for sua fé, mais rápido e mais poderosamente o campo responde. E então, tudo muda. A vida muda. Você muda, porque você finalmente entendeu que o mundo físico é apenas um espelho do invisível, e que o invisível responde apenas a quem vibra em alinhamento com o Criador. Prepare-se. A fé como portal para o campo invisível das ideias milionárias. Você precisa entender uma coisa que poucos ousaram revelar. A fé de Napoleon Hill não é só acreditar cegamente. É uma força vibracional que ativa um canal direto com a fonte das ideias que criam fortunas. Texto padrão: imagine um campo invisível, uma dimensão oculta onde moram as sementes das maiores invenções, negócios e riquezas da humanidade. Hill chamou isso de campo do pensamento, um espaço além do físico, onde toda ideia e possibilidade já existem, esperando para ser captada. E aqui está o segredo: a fé é o código para abrir esse portal. Sem fé, você está como um rádio desligado, incapaz de sintonizar as frequências que transmitem essas ideias poderosas. Com fé, fé inabalável, vibrante, sentida no âmago, você liga esse rádio, sintoniza a frequência certa e começa a receber as transmissões que geram riqueza. Mas não qualquer fé. A fé de Hill é uma mistura precisa de 1. Crença absoluta. Você tem que crer com toda a força, sem dúvidas, que as ideias que você deseja receber já estão disponíveis para você. 2. Visualização intensa. Sua mente deve visualizar com detalhes claros o resultado desejado, como se já fosse realidade, criando uma imagem mental vibrante que acelera a captação. 3. Ação imediata. A fé não é passiva, é a faísca que acende o motor da ação. Sem dar o primeiro passo, o campo permanece distante. 4. Persistência inquebrável. A frequência não é captada uma vez e acabou. Você precisa se manter conectado, repetindo essa sintonia até que a ideia desça e se manifeste. Agora, como você pode ativar esse mesmo processo agora, passo a passo? Passo 1. Declare sua intenção com fé profunda. Sente-se em silêncio. Respire fundo e diga para si mesmo, com convicção total: eu acredito que a ideia que mudará minha vida já existe e está a caminho. Não pense, sinta isso com o coração. Passo 2. Visualize a ideia como se fosse um filme. Imagine os detalhes, onde você está, o que vê, ouve e sente ao segurar essa ideia em mãos, ao ouvir os primeiros frutos dela. Faça essa visualização por pelo menos 5 minutos diários, repetindo com emoção verdadeira. Passo 3. Haja como se já tivesse recebido a ideia. Mesmo sem entender completamente, comece a agir. Pode ser pesquisar, conversar, rabiscar no papel. A fé ativada exige movimento. Ela gera um ímã que atrai as circunstâncias e pessoas certas. Passo 4. Persevere contra as dúvidas. Sempre que a dúvida bater, volte para o passo 1 e reforce sua fé. Hill dizia que a dúvida é a porta de entrada para o fracasso. Transforme a dúvida em combustível para sua fé. Jamais permita que ela tome o controle. Você está diante de um poder invisível que já transformou a vida dos maiores milionários da história. Não é magia, é uma ciência mental que poucos conhecem. E o mais chocante, você pode ativar isso agora, a partir deste momento. O poder explosivo da fé em ação, conectando-se à inteligência universal da prosperidade. Agora que você já sabe que a fé é o portal, é hora de revelar o que acontece quando essa fé se converte em ação verdadeira. Aquela que não deixa espaço para desculpas ou hesitações.
Napoleon Hill não ensinava só a crer, mas a agir com a força de quem sabe que o invisível está ao seu lado, guiando cada passo. Quando você age com fé inabalável, algo quase sobrenatural acontece. A inteligência universal da prosperidade começa a conspirar a seu favor. Não é exagero. É uma conexão direta com a fonte onde todas as riquezas e soluções estão armazenadas, prontas para se manifestar na sua realidade. Essa inteligência universal age como um mestre estrategista que envia para você insights repentinos que parecem vir do nada, mas são as respostas certas que você precisava. Sincronicidades que colocam pessoas, recursos e oportunidades exatamente na sua frente. Forças invisíveis que desfazem obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Mas aqui está a parte que poucos têm coragem de admitir. Sem uma fé verdadeira, essa conexão jamais se estabelece. Sem fé, suas ações são meros passos no escuro, andando sem direção, cansando e frustrando. Com fé, cada ação se torna um movimento magnetizado, um comando enviado ao universo que reverbera e retorna multiplicado. E como você ativa esse poder? Com a fórmula secreta de Hill, que poucos ousam seguir. 1. Decisão imediata e irrevogável. Não adianta pensar em agir amanhã. A decisão precisa ser como fogo no coração, inquebrável. 2. Planejamento obsessivo. Cada passo precisa ser detalhado, visualizado e ajustado com fé que ele será realizado. 3. Persistência até a exaustão. Não importa quantas vezes o mundo tente derrubar você, a fé é seu escudo e a persistência sua espada. 4. Gratidão antecipada. Agradeça como se já tivesse conquistado tudo. Essa atitude eleva sua vibração e acelera a manifestação. Quando esses 4 elementos se unem, você se transforma num verdadeiro ímã para a abundância. É nesse momento que o campo invisível responde, abrindo portas que você nem sabia que existiam. E não pense que isso é simples ou para qualquer um. Aqueles que dominam essa técnica passam a ter uma linha direta com a fonte infinita da riqueza e da criatividade. A pergunta que fica é: você está pronto para ligar esse rádio da fé e sintonizar a frequência da prosperidade? Está pronto para agir de verdade e não apenas sonhar? Se a resposta for sim, prepare-se, porque nas próximas partes vou te revelar os erros fatais que bloqueiam essa conexão e como eliminá-los para nunca mais ficar preso no ciclo da escassez. Napoleon Hill, Deus e o Código Divino da Abundância. Prepare-se para uma verdade que poucos ousaram encarar de frente. A verdadeira abundância que Napoleon Hill revelou não é apenas fruto da mente humana. Ela é uma manifestação direta da força divina que governa o universo. Hill sabia que sem a conexão com Deus, ou como preferir chamar essa energia suprema, nenhuma riqueza verdadeira e duradoura pode ser conquistada. A fé que ele pregava não era uma fé qualquer, superficial ou limitada. Era uma fé no poder invisível que cria tudo, que é a fonte de toda vida e prosperidade. Ele chamou isso de a inteligência infinita, uma força divina que responde ao chamado dos que têm coragem de acreditar. Mas aqui está o choque. Muitos tentam enriquecer usando apenas a mente, a vontade, a lógica e fracassam, porque esqueceram o elo fundamental. Deus é o canal onde a abundância flui, e sem ele, a mente está desconectada da fonte real da prosperidade. Hill explicou que quando a mente se alinha com essa força divina, quando o pensamento é acompanhado por fé sincera em Deus, o impossível se torna inevitável. Essa é a chave que abre a porta para a riqueza que não se esgota, que não depende de sorte ou circunstâncias externas. Ele mostrou que a verdadeira prosperidade nasce da união do pensamento humano com a energia criadora divina. E aqui está o passo que poucos têm coragem de dar, mas que faz toda a diferença. Entregar seus planos,
sonhos e intenções nas mãos de Deus com fé total, confiando que a inteligência infinita os manifestará no momento certo. Isso não é passividade, é uma entrega poderosa onde você se torna parceiro da criação, colaborando com o universo. Quando Hill falava da fé, falava dessa fé viva, que transcende o entendimento racional e ativa o poder divino dentro de você. A abundância, então, deixa de ser uma meta distante e se torna uma realidade pulsante, vibrando na sua alma. Se você quer realmente se conectar a esse código divino da abundância, precisa entender que Deus não é apenas uma ideia religiosa, mas a força inteligente que rege todas as coisas. Sua fé deve ser firme, não apenas em você, mas nesse poder superior que guia cada passo da sua jornada. A prosperidade é uma consequência natural dessa conexão sagrada entre sua mente e o divino. Como a conexão divina transforma sua vida em um ímã de riqueza. Você já entendeu que a fé de Napoleon Hill não é um conceito vazio. É uma ligação direta com Deus, a inteligência suprema que governa o universo. Mas agora vem o ponto crucial. Essa conexão não fica só no plano espiritual. Ela se manifesta no seu dia a dia, na prática, na sua vida real. Essa é a diferença entre quem só sonha e quem realmente atrai e vive a abundância. Pense comigo, o que acontece quando você realmente acredita que Deus está ao seu lado, guiando suas escolhas e abençoando seus passos? Você começa a perceber sinais, portas se abrem, pessoas aparecem na hora certa, oportunidades surgem. Tudo acontece como se o universo conspirasse para que você tenha sucesso. Isso não é coincidência. É a manifestação da fé ativando um fluxo invisível, mas poderoso, que Napoleon Hill chamou de a inteligência infinita. E o mais impressionante, qualquer pessoa, inclusive você, pode aprender a sintonizar essa frequência. Não importa seu passado, suas falhas ou o tamanho dos seus desafios. O poder está na fé viva, na entrega verdadeira, na ação alinhada com essa força divina. E como fazer isso na prática? Aqui vão 3 passos fundamentais para ativar essa conexão divina todos os dias. 1. Comece seu dia com uma oração ou afirmação poderosa. Não importa a sua religião, use palavras que fortaleçam sua fé na abundância divina. Exemplo: Deus, eu entrego a Ti meus sonhos e planos. Sei que com a Tua inteligência infinita, tudo se manifestará no tempo certo. Estou aberto para receber as bênçãos que vêm em forma de ideias, pessoas e oportunidades. Fale com emoção, acredite no que diz. 2. Medite e visualize sua vida abundante como já sendo real. Sente-se em silêncio, respire fundo e veja com clareza os frutos dessa conexão divina em sua vida. Sinta a gratidão e a alegria como se tudo já estivesse acontecendo. 3. Haja guiado pela intuição e pela fé, mesmo sem entender tudo. Quando algo surgir no seu caminho, uma ideia, uma sugestão, um convite, não hesite. Confie que Deus está falando por meio dessas mensagens invisíveis. Coloque seu plano em movimento, mesmo que seja um pequeno passo. Esses passos parecem simples, mas sua execução constante cria uma transformação poderosa. Você deixará de ser apenas um sonhador para se tornar um criador, um canal aberto para a abundância. E aqui está o maior segredo. Essa conexão faz você vibrar em uma frequência tão alta que a escassez e o medo simplesmente não têm espaço na sua vida. Você se torna um ímã de prosperidade, atraindo tudo o que é necessário para realizar seus sonhos. Vou revelar as armadilhas mentais que bloqueiam essa conexão divina e como você pode eliminá-las de vez para abrir caminho para a verdadeira riqueza. A manifestação divina da abundância. Como a fé em Deus transforma tudo. A verdadeira riqueza não nasce do acaso, nem de esforços humanos isolados. Ela é uma manifestação direta da vontade divina agindo na vida daqueles que têm fé verdadeira.
Napoleon Hill nos ensinou que Deus, ou a inteligência infinita que rege o universo, é a fonte de toda a prosperidade. E essa fonte só abre suas portas para quem se entrega com sinceridade e confiança plena. A fé em Deus não é um conceito abstrato ou distante. É um poder ativo que atua no presente, que transforma sonhos em realidade e problemas em oportunidades. Quando você entrega seus desejos e planos a Deus com fé absoluta, você está, na verdade, abrindo um canal para que o divino trabalhe diretamente em sua vida. Não há energia mais poderosa que essa aliança entre sua mente e o Criador. É essa união que faz brotar a criatividade, que gera soluções inesperadas, que move montanhas e derruba barreiras. Por isso, a abundância verdadeira não é apenas material, é espiritual, emocional e mental. Ela se manifesta em paz, em confiança e na certeza de que você está protegido e guiado pelo poder divino. A fé em Deus é o combustível que mantém a chama da prosperidade acesa, mesmo diante das maiores dificuldades. Sem essa fé, qualquer riqueza será passageira, frágil e limitada. Mas com ela, a prosperidade se torna infinita, renovável e abundante em todas as áreas da sua vida. Napoleon Hill deixou claro: a fé em Deus é a base sobre a qual toda grande fortuna é construída. Entender e aceitar essa verdade muda tudo. Você deixa de depender só do seu esforço e passa a trabalhar em parceria com a fonte inesgotável da abundância. Esse é o segredo dos grandes líderes, empresários e visionários que transformaram o mundo. Eles não só acreditaram em si mesmos, eles confiaram no poder divino para abrir caminhos onde ninguém mais via saída. A partir desse momento, sua missão é fortalecer essa fé, cultivá-la diariamente e permitir que o divino guie cada passo. Porque a verdadeira riqueza começa com essa conexão sagrada. E agora que você sabe disso, está pronto para viver essa abundância em sua forma mais pura e poderosa. Esse é o segredo dos grandes líderes, empresários e visionários que transformaram o mundo. Eles não só acreditaram em si mesmos, eles confiaram no poder divino para abrir caminhos onde ninguém mais via saída. A partir desse momento, sua missão é fortalecer essa fé, cultivá-la diariamente e permitir que o divino guie cada passo. Porque a verdadeira riqueza começa com essa conexão sagrada. E agora que você sabe disso, está pronto para viver essa abundância em sua forma mais pura e poderosa. 2. Consistência nas palavras e pensamentos. Cada palavra que sai da sua boca e cada pensamento que ocupa sua mente deve ser alinhado com a crença na abundância que Deus quer para você. Fale e pense como alguém que já recebeu o milagre. 2. Gratidão incondicional. Ser grato, mesmo antes de ter o que deseja, é um ato de fé que abre as portas do céu. Agradeça cada pequena vitória e cada desafio superado, porque tudo é parte do plano divino. 2. Consistência nas palavras e pensamentos. Cada palavra que sai da sua boca e cada pensamento que ocupa sua mente deve ser alinhado com a crença na abundância que Deus quer para você. Fale e pense como alguém que já recebeu o milagre. 2. Gratidão incondicional. Ser grato, mesmo antes de ter o que deseja, é um ato de fé que abre as portas do céu. Agradeça cada pequena vitória e cada desafio superado, porque tudo é parte do plano divino. Quando você vive esses princípios com paixão e disciplina, a sua fé se torna um farol que atrai milagres, abundância e realizações. É impossível permanecer estagnado quando a fé está viva e pulsando dentro de você. A conexão divina começa a transformar cada aspecto da sua vida: finanças, relacionamentos, saúde, paz interior, tudo começa a fluir. E o mais poderoso de tudo, essa fé inabalável cria uma blindagem contra qualquer negatividade, medo ou dúvida que tente te derrubar. Você se torna uma força da natureza, imbatível e magnética.
Napoleon Hill sabia disso profundamente, e esse é o segredo que ele passou adiante. A fé que move montanhas é a mesma que abre as portas para a verdadeira abundância. Agora, a pergunta que fica é: você vai deixar essa fé crescer e comandar sua vida? Ou vai continuar preso nas dúvidas e no medo? A fé em Deus como motor da transformação total. Você já sentiu o poder de uma fé viva, aquela que não se abala com as tempestades da vida? É essa fé que transforma tudo. Napoleon Hill não deixou dúvida alguma. A fé em Deus é o motor que impulsiona a transformação verdadeira, não só na sua conta bancária, mas em cada área da sua vida. Quando essa fé está ativa, ela renova suas forças nas batalhas mais difíceis, aumenta sua clareza para tomar decisões certeiras. Cria uma paz interna que nenhuma dificuldade pode roubar. Atrair pessoas e recursos que você nem imaginava. Essa fé não é só esperança, é uma certeza espiritual, uma aliança sagrada entre você e o poder que move o universo. Mas não para por aí. A fé em Deus também ativa dentro de você um poder que vai muito além da mente racional. Um campo vibracional que sintoniza diretamente com a abundância universal. É por isso que aqueles que vivem com fé inabalável conseguem manifestar riqueza inesperada, superar desafios que parecem impossíveis, transformar sonhos distantes em realidade palpável. Eles não lutam sozinhos, carregam a força de Deus em cada passo, em cada pensamento, em cada ação. E você pode ter essa mesma força. Está pronto para assumir essa fé como seu escudo e sua arma? Para deixar que ela guie cada decisão e transforme seu destino? O despertar da fé, a última chave para a abundância eterna. Você chegou até aqui porque está sedento por mais do que promessas vazias. Quer a verdade nua e crua sobre como a fé em Deus pode mudar tudo em sua vida? E eu estou aqui para entregar isso a você. Napoleon Hill revelou que a fé não é uma crença passiva, mas o poder criador que abre os portais da abundância eterna. Ela é o elo sagrado que conecta sua mente ao campo infinito da inteligência divina. Mas para que essa conexão seja real, é preciso um despertar, um chamado para assumir o controle da sua fé, para fazê-la pulsar como a força mais poderosa dentro de você. Esse despertar é a decisão de não mais aceitar a mediocridade, o medo ou a dúvida como companheiros. É o momento em que você entende que a verdadeira riqueza começa dentro, na entrega total ao divino. Não há atalhos, não há mágica, só a fé inabalável e a ação alinhada com Deus. Quando você se compromete com essa jornada, você não está apenas buscando dinheiro, está buscando uma transformação profunda, uma vida plena e abundante em todas as dimensões. E é essa transformação que te coloca no caminho dos escolhidos, daqueles que realmente dominam o código da prosperidade. Seja forte, pois nas próximas partes você receberá o chamado final para assumir essa fé como seu maior patrimônio. Você está preparado para dar esse passo decisivo? Prepare-se, porque o encerramento que vem a seguir vai ser o impulso que você precisa para mudar sua vida para sempre. O chamado final. Assuma sua fé e transforme sua vida agora. Você está diante de um momento decisivo. A hora de escolher entre continuar no mesmo lugar, esperando que a sorte mude, ou dar um salto rumo à verdadeira abundância. Napoleon Hill revelou o segredo que ninguém ousou contar. A fé em Deus é o motor que move o universo e abre o caminho para a riqueza eterna. Mas essa fé não é algo que você espera passivamente. É um compromisso diário, uma força que você cultiva com ação, entrega e coragem. Agora, eu te desafio. Você vai assumir essa fé como sua arma mais poderosa? Vai abrir seu coração para o divino e deixar que ele guie cada passo da sua jornada? Lembre-se, o poder está dentro de você.
A fé é a chave e o universo está esperando para responder ao seu chamado. Não perca tempo, a transformação começa agora.